a luta pelas políticas públicas que funcionem, podemos dizer que são uma pauta feminista? Também, né? Porque é uma pauta geral. Isso não é legalizar eu andar com fórceps no bolso e qualquer hora eu tirar um menino, não é isso não. Porque é conversar sobre. Porque isso é interessante pra gente puxar o gancho sobre as pautas feministas, sobre entender qual é a busca das feministas, o que elas procuram, porque... Eu acho que um tá bom, o outro bem. Eu acho interessante a gente levantar essa questão também. Isso. Até pra... talvez desfazer alguns tabus, né? Porque a maioria dos conservadores, eles não concordam com as pautas feministas, né? Sim, ou talvez A até maioria. por discordar. Não discordar, mas por desconhecer. Sim. Eu tava dizendo sobre a questão das pautas feministas, porque a parte do conservadorismo, muitas vezes, alega que são pautas que não inexistem, Ou injustas, né? Ou que não são necessárias. Isso. Então eu acho interessante a gente levantar isso aqui, porque talvez não se conhece as pautas. Então pode ser que se ouça as pautas dele e ainda assim discorde, mas pode ser que não tenha conhecimento. Então eu acho um tema bacana pra gente poder levantar sobre... Quero que Lene fale, porque foi ele que colocou essa pauta. Isso, pode começar com você, Lene. Por que você discorda da maioria das pautas feministas? E de que pautas você discorda? Isso. Bom, o que eu acho é o seguinte, tem pautas mais interessantes que eu não vejo a luta acontecendo, entendeu? Vamos supor, eu tenho um pensamento sobre que o feminino deveria estar batendo na tecla da Lei Maria da Penha, no seguinte também da ajuda do Estado. Vamos supor, a maioria que acontece, só reformulando, a Lei Maria da Penha ela é no âmbito familiar, não só entre o casal, mulher e homem. É uma lei que ela abrange o âmbito familiar. Só que, agora jogando, vamos supor, o homem agrediu uma mulher, acontece, é de urgência, no momento a pessoa é presa, sai da casa e tudo, pega as coisas e sai. Só que a mulher, ela fica desprotegida, porque tem a influência da criança, geralmente, né, quando tem um filho, tem a influência da criança, porque a criança às vezes gosta, Ou ele exige que o pai... Tem o fator financeiro, que depende dele. Às vezes tem de ter passado tanto tempo com aquela pessoa e desacostumar daquela maneira brusca, criar uma situação de fragilidade, ou então até de solidão. Isso eu acho que, eu penso, o Estado deveria ter uma casa de albergado. É uma casa onde vai essa família, ou vai essa pessoa, e que lá ela tem todos os aparatos. Uma rede de proteção. Uma rede de proteção. Então tem que ter uma rede maior de proteção. E entramos de novo no assunto de política pública. Política né? pública. Tanto o caso do aborto como esse aqui, a gente está vendo o seguinte. A política pública, a máquina do governo, é uma coisa que influencia diretamente tudo nessa questão, entendeu? Não é só uma coisa teórica, não é uma coisa que fala assim, sou bom, eu sou a favor por causa disso. Também temos que colocar o fato da máquina pública, da política, do aborto. As políticas públicas não estão funcionando da maneira que deveriam funcionar. Aí já vai colocar mais a legalização, já não está certo, já não tem apoio nenhum. Entendeu? Quando você falou aquele assunto do aborto, de as mulheres que ficam grávidas precisam de uma rede de apoio maior. Sim. Quando você falou isso na hora, eu pensei, pra quê? Se todas as coisas que já estão aí não estão funcionando, por que vai criar mais se não vai funcionar também? Eu acho mais eficiente ter esse maior apoio do que optar por tirar a criança. Eu acho que deveria ser, igual eu falei, a rede do aborto, deveria ser em último caso de extremo. E o Estado deveria dar todo esse apoio. Como não está tendo, e outra coisa, o aborto sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Não é uma coisa, como se fosse assassinato, homicídio. É uma coisa que sempre Você vai acha que faz parte do ser humano? Faz parte. Não falando do aborto, mas é uma coisa que é endêmica, é uma coisa, às vezes, pessoal. Só que tem como diminuir essa taxa. Acho que a gente deveria centrar em diminuir a taxa. Então, é isso que eu penso. no caso, você acha que outras pautas feministas que são colocadas como prioridade, que tem muita visibilidade hoje, não são prioritárias em relação a essas coisas? Que pautas que você acha que não são prioritárias, que hoje estão na moda, que são discutidas e são levadas à frente? Não que seja importante, mas eu acho que deveria também não olhar só o lado
da mulher e sim o da sociedade. Que muita coisa não é só pessoal da mulher, influencia em outras coisas. Sobre identidade de gênero, eu vejo a sociedade ela demora, ela não tem a mesma tendência de evolução como um ser humano sozinho. A evolução são, igual eu falei no início, são gerações e gerações, e para essa geração acompanhar a outra é complicado. Eu acho que tem que ter mais entendimento de tudo, entendeu? Às vezes tem essa guerra, mas meu pai não gosta que eu saia, meu pai me ensina muito, meu pai não quer que eu saia de roupa curta. Tem essa militância, mas é uma coisa que vem do tempo. Eu vejo hoje as mulheres têm um avanço gigantesco em questão de mais oportunidade, questão de tudo. É um poder que elas têm de voz. Protagonismo, né? Estão mais protagonistas. Entendeu? Só que eu também tenho que entender que algumas militâncias estão pegando uma rede muito radical e que o tempo não vai acostumar, entendeu? A sociedade às vezes não vai naquele momento. Então tem que ter maior entendimento daquilo. As mudanças, toda iniciativa, ela é ótima acontecer. Toda iniciativa tem que acontecer. Todo pensamento tem que ser exposto. Mas tem que entender também que ele demora a ser assim. Mas é que tem um tempinho aí já, né? Tem aí um 2021, mais ou menos. Não, mas é esse pensamento. Porque homossexualidade, por exemplo, desde quando era homossexualismo, que já não se usa mais, tá aí. E aí a galera tá tendo essa paciência. A identidade de gênero também, a pessoa passa por toda uma transição. Eu achei uma coisa muito simples. Então, se eu estou vendo Hélida me fala, qual é o seu nome? Eu me chamo Hélida. Eu sou Hélida. E aí, por que eu vou chamar ela de Júnior? É isso que eu não... Essa evolução que eu tô te falando, que você falou que não é assim, mas é uma questão de... Vejo o Rafael, se ele me falar que o nome dele é Hélida, então, se ele quer ser chamado assim, vamos respeitar, né? Até mesmo porque uma pessoa trans, ela não vai ficar trocando seu nome também. Se você falar que você chama Lene, ela não vai ficar trocando. Então, isso vai ficar pedindo paciência pra ela, né? Então, citando essa só porque foi a pauta. Eu acho que já tem um tempinho aí já. Caminhando já nessa evolução que nunca chega, sabe? Não é questão também, não é só de pedir a paciência. O que eu quis dizer, vou citar até um exemplo. A escravidão negra no Brasil, ela foi abolida em 1888. 13 de maio de 88. E teve políticas antes, foram a pré-abolição. Até hoje, a gente ainda discute sobre o racismo. Então é uma coisa que, tá vendo? É uma linha que demora muito para acontecer. Como eu falei, é sempre bom ter uma iniciativa. Mas eu acredito que às vezes o radicalismo extremo, eu acho errado. Vamos supor, um caso que eu acompanhei e que eu achei que a resposta foi muito rápida e não viram o que aconteceu primeiro e já foram uma rede de opinião, uma rede de coisa. Por causa da Mariana Ferrer. Foi saindo do caso, todo mundo já explodiu na rede social. Que isso é errado, que isso tal e tal, tal. Ninguém viu. Acho que poucas pessoas chegaram a ver o que realmente aconteceu ali. Não chegaram a ver qual foi realmente a história. Então, parece que chega assim, uma mulher... Aconteceu isso com a mulher, ninguém vê não, já... Entendeu? Toda história, ela tem que ser contada, tem que ver os dois lados. E outra coisa que é uma crítica minha também ao feminismo, é que tem certas coisas que se a gente não concordar, não quer dizer que a gente é machista. Eu não tô pregando machismo não, gente. Eu sou totalmente contra. Mas eu peço um pouco de respeito por opiniões, entendeu? É porque às vezes, se não ser tão radical, você é automaticamente machista. Pra não ter que rotular. Eu vejo o feminismo rotula demais, entendeu? E isso eu acho um fator muito errado sobre o feminismo. Quer falar? Sim, assim, eu de dentro...